Eu vou entrar na palavra e nós vamos meditar em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Depois nós vamos para Isaías 61. Primeiro, Isaías 11. Isaías, livro escrito pelo profeta Isaías, profeta Isaías, versos 1 e 2, vai dizer aqui: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e dos ramos e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará, presta atenção, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. Você vê que o Espírito está com letra maiúscula. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Sabemos que Isaías é um livro messiânico, eu sempre falo isso. É um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Na verdade, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, do Gênesis ao Apocalipse. Tudo aponta para Jesus. Tudo. Todos os livros apontam para Jesus. Quando fala aqui do ramo de Jessé, você sabe que ele está falando da linhagem de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi, então aqui é uma profecia a respeito daquele que viria da linhagem de Davi. Na verdade, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Querido, sairá um broto, ou em algumas versões vai dizer, surgirá um rebento. Um broto, o que é um broto? Um broto é um sinal de vida. Broto é um sinal de que a morte não venceu. Está dizendo que num cenário seco, um tronco seco, de um período sem esperança, algo vai surgir que vai renascer essa esperança para um povo que está sem esperança. Quando fala que um broto surgiu, está dizendo que a morte não teve a palavra final. Está dizendo que no meio de um cenário seco, a vida vai surgir novamente. Eu quero declarar isso já sobre a tua vida. No meio do cenário que você está vivendo, no meio da dor que você está vivendo, no meio da crise que você está vivendo, há um broto surgindo. Há um broto surgindo. Talvez você esteja, talvez só haja em você um brotinho de fé. Talvez só haja em você um brotinho de esperança. Talvez só haja em você um brotinho de paz, mas eu quero que você entenda o seguinte: se tem um brotinho, significa que não está morto. Oh meu Deus, prega comigo, mulher. Se tem um brotinho, irmão Kleber, é porque não morreu. E outra coisa, esse brotinho não ficará brotinho a vida toda, ele vai ter raízes. Isso significa que ele vai começar a se aprofundar, e da maneira como ele vai se aprofundando, ele vai crescer para dentro e ele vai crescer para fora, ele vai desenvolver. Eu quero que você entenda que aqui está falando de Jesus. Então, Jesus não é apenas uma bençãozinha que você recebeu, mas Jesus é maior do que
todas as bênçãos que você possa receber na tua vida. Jesus é maior do que o casamento que você quer. Jesus é maior do que o emprego que você quer. Jesus é maior do que a carreira profissional que você quer. Jesus é maior de qualquer título e posição que você possa obter. Jesus é esse broto que cresceu num cenário sem esperança. Jesus é esse broto que nasceu no meio de uma terra devastada, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo, e o evangelho chegou até nós. Quando ele morreu, acharam que tinha acabado, aí que ele ganhou mais vida, porque na morte dele ganhamos a sua vida, e ele vivo está, porque aquilo que todos temiam, ele venceu, que era a morte. Jesus não é apenas uma bênção. Tem gente que celebra mais a bênção do que aquele que deu a bênção. Já disse isso, meu irmão. A casa que você compra hoje, amanhã você tem que pintar, o reboco cai, o telhado quebra. O carro que você ganha hoje, amanhã a marisia leva, a ferrugem corrói, e aí tem gente que se desvia porque ganhou uma bênção. Mas o dono da bênção não muda nunca. O dono da bênção é o que vai ficar para a eternidade. Carro passa, sabe, empresa passa, dinheiro passa, mas a presença dele é para sempre. Aqui o texto vai dizer: do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. Aí ele fala no verso 2, o Espírito do Senhor. Ele não fala o Espírito do Salvador, ele fala o Espírito do Senhor. Porque Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que é dono. Eu quero que você entenda o seguinte: nós temos um dono. Você não entendeu? Eu vou repetir. Eu vou falar alto para o inferno ouvir, eu vou falar alto para você ouvir, eu vou falar alto para os espíritos ouvirem. Nós temos um dono. Eu não sou qualquer um, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Quem é o teu dono? É a tua dor? Quem é o teu dono? É a tua enfermidade? Quem é o teu dono? São as suas dívidas? Quem é o teu dono? Dono significa quem é o teu possuidor? Quem possui você? Se ele é o meu dono, tudo que ele tem é meu também. Eu faço a vontade daquele que é o meu dono. Quem é o teu dono? Os teus medos. O Espírito do dono está sobre você. O Espírito daquele que governa está sobre nós. Por isso que quando eu estendo as mãos sobre o enfermo, não é o meu espírito, mas é o Espírito daquele que é dono, é o Espírito daquele que governa, é o Espírito daquele que cura, é o Espírito daquele que tem poder para fazer todas as coisas, é o Espírito daquele que liberta o oprimido, é o Espírito daquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É debaixo dele que eu estou, é aliançado com ele que eu ando. Então o Espírito de governo está sobre mim. Deus está te dando o Espírito de governo. Ele derramou sobre você para que você administre sobre a bagunça que está ao teu redor. O Espírito do Senhor. Quando entendemos que o Espírito do Senhor está sobre nós, tudo nos é possível. Ei, o Espírito daquele que é o Criador de todas as coisas. O que acontece quando o Espírito do Senhor está sobre nós? Você precisa entender que a igreja não pode viver sem esse Espírito. A igreja não pode viver sem esse Espírito. Eu vou repetir: a igreja sem o Espírito Santo, ela é uma igreja sem propósito. Uma igreja que só tem evento, mas não tem o Espírito, ela só é ativa e não efetiva. Esses dias eu postei alguma coisa no Instagram, e alguém disse isso, um escritor, que se o Espírito Santo fosse retirado da terra, provavelmente 80% das igrejas não sentiria nenhuma diferença. Porque falta relacionamento, falta intimidade com o Espírito Santo de Deus. Sabe,
A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Alguns vivem batendo cabeça, discutindo teologia A, teologia B, discutindo pré, pós-milenismo, discutindo uma série de coisas. Sabe por quê? Não tem o Espírito Santo. Aí perde o tempo com coisas, não é proibido estudar, mas que não são essenciais. Cuidado com os debates acerca da lei, cuidado com os debates que não levam a lugar nenhum. Não perca tempo, alimente a sua fé, cresça em relacionamento, cresça em graça, sai de discussões tolas, cresça, amadureça. Amadureça, é tempo da igreja amadurecer, parar de ficar discutindo besteira. Precisa parar de ficar discutindo besteira. Qual a teologia que é mais certa? Qual é isso, qual é aquilo? Querido, não pode fugir dos fundamentos, dos princípios, que Jesus é o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, se formou, tomou a forma de homem como nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele estava com o Espírito Santo estava sobre ele, quando ele subiu ao céu, ele derramou o Espírito Santo sobre nós, e todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas, e ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja, sabe? É o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo são um. Essas coisas são inegociáveis. Meu Deus, a igreja não pode viver sem esse Espírito, porque uma igreja sem o Espírito Santo, ela passa vergonha. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue dizer levanta e anda. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue expulsar o demônio quando alguém cai endemoniado. Uma igreja sem o Espírito Santo, ela não consegue. Tem gente que confunde luz piscando, LED no fundo, com o agir do Espírito Santo, e não tem nada a ver com isso. É muito mais simples. É muito mais simples. É porque hoje em dia o simples ficou difícil. Tem gente que prefere viver uma vida de sacrifício, sabe, para poder ser aceito pelo Espírito Santo, e você não precisa de nada disso. Uma coisa é o seguinte: a unção, sim, ela tem um preço. A salvação, ela é de graça. Mas tem pessoas que ficam fazendo esforço para querer serem salvas. Você só precisa o quê? Abrir a porta do teu coração, reconhecer Jesus como teu Salvador, sabe? E deixar que o Espírito Santo entre e faça morada em você, e Ele vai te direcionar e te ajudar a colocar as coisas no lugar. Mas algumas pessoas querem costurar o véu de novo. Tem gente que quer dificultar o caminho, mas só é pego por essas dificuldades aqueles que não têm intimidade com o Espírito Santo. Quem não lê a Bíblia, quem não tem vida de oração, aí ele acredita em qualquer coisa que pregam para ele. Mas aqui Isaías está dizendo: o Espírito do Senhor, o Espírito daquele que é dono de todas as coisas, no meio de um monte de galho seco, um broto vai surgir. Esse broto é o próprio Jesus. Então, quando eu olho para a cruz, a gente domingo vai celebrar isso, eu lembro da vergonha. A cruz era um lugar de dor. A cruz nos lembra a humilhação. Jesus foi humilhado, sofreu a vergonha. A cruz também foi um lugar onde ele foi rejeitado. E eu quero que você entenda o seguinte: Jesus conhece também a tua dor. Jesus conhece. Só quem foi rejeitado consegue tratar com dignidade ou com integridade de outro rejeitado, com mais compaixão. Você sabe, você que já sofreu rejeição, você consegue ter muito mais compaixão de outro que está sofrendo rejeição, porque você conhece aquela dor. Você que já foi humilhado, você sabe exatamente a dor do que é ser humilhado, então você vai tratar de maneira diferente alguém que está sendo humilhado do que aquele que nunca passou por uma frustração na vida. Eu quero que você entenda que frustrações são boas. Frustrações nos amadurecem. Frustrações nos fazem ter um espírito contrito e quebrantado. Sabe? Jesus venceu todas essas coisas: a humilhação, a rejeição, a traição, as injustiças, porque o Espírito
estava sobre ele. Você não vai conseguir vencer essas coisas na carne, porque a tua carne está querendo dizer, se vinga. A tua carne está dizendo, não merece. A tua carne está dizendo, vai lá e faz o que puder para prejudicar. A tua carne está dizendo, toma logo esse monte de comprimido e acaba logo com essa dor e se mata logo de uma vez. Mas o Espírito do dono, o Espírito do dono, o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito que vai te dar sabedoria e entendimento. Sabedoria para quê, pastor? Como muita gente está vivendo, para alguns a crise, a casa se tornou um campo de batalha. Pastor, está uma loucura, é meu marido, é meu filho, é meu cunhado, é não sei quem e tal. O Espírito do dono, ele vai te dar sabedoria para como administrar essa situação, e entendimento para que entender o ponto de vista do outro e conciliar as coisas. Lembra que o nosso maior ministério é o ministério da reconciliação. O Espírito do dono. Meu Deus. Vou falar uma coisa, a igreja para ser igreja não precisa de música. A igreja para ser igreja não precisa de ministério. A igreja para ser igreja, ela precisa do Espírito do Senhor, que é o seu dono. Eu vou repetir. A igreja para ser igreja, a única coisa que ela precisa é do Espírito do Senhor, que é o dono da igreja. A igreja não é do pastor, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é de um apóstolo, a igreja não é de um bispo, a igreja não é de um corpo diaconal. A igreja tem um dono. A igreja tem dono. O Espírito do dono é que governa. É que como pastores são servos, apóstolos são servos. Oh meu Deus, eu estava estudando isso essa madrugada sobre os 5 ministérios. Tem muita gente embriagada com título. Tem gente que fala que é apóstolo, que nunca saiu do bairro dele. Tem gente que fala que é apóstolo, nunca viajou para outro estado. Apóstolo é aquele que vai na frente, é o que vai com a foice, derruba a árvore, abre mato, vai lá, começa o ministério, ele toca, ele prega, ele ensina, ele liberta, formou alguém, deixa ali, vai para outro lado. Mas tem gente que diz que é pastor, mas não tem ovelha, não tem igreja, então não é pastor coisa nenhuma, falta o Espírito do dono. Não faça questão de título. Meu Deus. Isso é mensagem para outro dia. Isso é mensagem para outro dia. Tem que liberar? Pois é. Meu Deus. O título, ele apenas serve para descrever o trabalho. Agora, quem não faz questão de título. Imagina aqui, pastor Danilo, que título eu daria para Billy Graham? Para Oprah? Para Finney? Gente, imagina, está aqui o doutor, reverendo, apóstolo Billy Graham. Gente, tem gente que é mais do que as funções que ele exerce. A dignidade, o trabalho que ele desenvolve. E aí tem gente que se perde no meio disso. Sabe por quê? Esqueceu que a igreja tem um dono. E que os dons ministeriais existem só para que haja uma ordem, para que tudo possa funcionar para o dono. Para que tudo possa funcionar para o dono. Então, você precisa... Lembra quando... Aí vamos lá para Isaías 61. É um texto conhecido. Jesus leu esse texto aqui de Isaías, quando ele chega na sinagoga e causa maior alvoroço. Lembra? O dia que o culto, que parecia uma sessão. Bom, eu sou da época que as igrejas faziam sessão, lembra disso?
ainda fazem, né? Tinha que fazer sessão, e às vezes para decidir para onde ia ser o retiro, aonde ia, que cor ia pintar a igreja, às vezes tinha sessão que era uma brigaiada só. Sessão, para quem não sabe, gente, é quando algumas igrejas abrem para o povo decidir o que vai ser feito. Meu Deus do céu, imagina se Moisés fosse fazer isso. O povo não tinha chegado até hoje em Jerusalém. Até que Jetro chegou e falou: opa, caminho errado, Moisésão, vai por aí não, parceiro. Mas olha, Jesus chega e fala. Quando ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, na verdade, isso serve para nós, o Espírito do Senhor está sobre nós, para nos mostrar que nenhuma dor, nenhuma humilhação, nenhuma rejeição prevalecerá na nossa vida. Olha o que ele diz, o Espírito do soberano, isso é, deve ver, o soberano é o quê? Aquele que governa, aquele que é dono, aquele que sabe todas as coisas. Então ele disse, o Espírito do soberano, o Senhor, novamente ele fala aqui, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Tem gente que pula essa parte. Para consolar todos os que ainda tristes e dar a todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Olha que coisa linda, vamos voltar isso aqui um pouquinho, porque eu vejo aqui o profeta falando sobre trocas. Oh meu Deus, que saudade da igreja. Eu vejo aqui, olha só, ele me chamou para fazer algumas trocas. O Espírito do dono, o Espírito do soberano está operando hoje na sua vida, porque hoje é o dia de algumas trocas. Você não está entendendo? Botam glória a Deus aí, gravam glória a Deus, soltam no teu Instagram aí. Aí a pessoa fala, por quê? Vai lá no YouTube e assiste a mensagem que o pastor está pregando. Ei, guarda isso aqui. O Espírito do dono está sobre nós, está na terra esses dias, porque ele vai fazer algumas trocas. Ele já está em nós, ele habita no nosso meio, mas chegou o tempo dele realizar algumas trocas da nossa vida. Ele me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrado. Talvez seja você, teu coração está quebrado. Para anunciar libertação aos cativos. Você está preso a quê? O que está te escravizando? É um vício? É um sentimento? É uma mágoa? O dia da troca chegou. Libertação. O cativeiro acabou. Hoje é dia de libertação. Olha aí, olha, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Ei, você está triste? Fica triste não. Está triste? O dia do consolo chegou. O dia de enxugar dos seus olhos as lágrimas é hoje, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram. Aqui era uma mensagem de consolo ao povo de Sião, que estavam escravizados, que estavam deprimidos, estavam tristes. Olha só, no lugar do teu choro, eu vou te dar uma coroa. No lugar de cinzas, porque todo entristecido pegava cinza e jogava na cabeça. Cinza, você está jogando coisas mortas na sua mente, experiências passadas, coisas mortas, coisas que te marcaram. É isso que está. As pessoas olham para você e enxergam cinzas, mas Deus está falando, eu quero colocar uma coroa na sua cabeça, porque você é meu filho. Oh meu Deus, você não está entendendo. Óleo de alegria em vez de pranto. Ei, chega, pranto, ficar se lamentando, resmungando. Você vai acordar agora com um sorriso nos seus lábios. Você vai acordar e vai dar um sorriso. Glória a Deus porque eu estou vivo. Glória a Deus porque esse é o dia que o Senhor nos fez. Glória a Deus porque eu posso levantar. Glória a Deus porque eu posso esticar os meus braços. Glória a Deus porque eu posso respirar. A gente está vendo algo sobre os respiradores e a gente não valoriza. Alguém disse isso, aquilo que Deus nos dá de graça todos os dias.
Quão precioso é dar uma... Quanto tempo você não agradece a Deus, simplesmente, que você consegue encher o seu pulmão de ar, sem nenhuma ajuda de respirador? Entende? Está na hora de trocar o teu pranto por óleo de alegria. Crente ficar emburrado o dia todo, alguma coisa está errada. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Ó vida, ó azar. Não, ei, cria uma trilha sonora. Acorda, bota uma Fernanda Brum para tocar, bota um Kirk Franklin. Daqui a pouco o RP da igreja da IPAN está saindo, já está sendo mixado já. Hoje a gente estava ouvindo a prévia ali já, tá bom pra caramba. Acorda, bota um pancadão aí, para a glória de Deus, tocando, entendeu? Altão, manto de louvor, em vez de... Troca. Esse é o dia da troca. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Para o quê? Tudo tem um propósito. Para a manifestação da sua glória. Para a manifestação da sua glória. Essa palavra é uma palavra profética, dirigida aos que estão de luto ou tristes, aos que estavam em luto e tristes em Sião. E é nesse momento que Deus traz uma palavra para o seu povo. Aqui Deus se propôs a fazer essas trocas com o seu povo, as trocas que Deus desejava fazer, porque Deus tem um único objetivo: mudar as nossas vidas. Deus quer trazer uma mudança sobre a tua vida. O mensageiro, ele traz essas boas novas. O profeta se levanta com essas boas novas, testificando que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre ele. Sabe? É o mesmo. E ele me ungiu. Quem ungiu? Ele. Deixa eu falar uma coisa. Essa expressão provém do costume de ungir com óleo pessoas que iriam ocupar cargos importantes, como o sumo sacerdote ou um rei. E algumas vezes, até o profeta. Eu quero que você entenda o seguinte: o ser humano, ele não pode fazer nada mais do que ungir com óleo. Mas o soberano unge com o seu espírito. O máximo que o homem pode fazer é pegar um óleo e derramar. É o máximo. Derrama. Olha aí. Isso eu posso fazer. Mas quem unge com o Espírito é só o soberano. É só o soberano. Não adianta só derramar o óleo se do alto ele não derramar, se do alto ele não concordar, se do alto não houver concordância com ele. Só a unção só é legítima quando ela está alinhada com o céu. Quando não está alinhada com o céu, quando é apenas ideia do homem, nada acontece. E os testemunhos mostram isso. Mas quando a unção é alinhada com o céu, os enfermos são curados, os libertos, os cativos são libertos, porque há concordância com o céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A fim de que se chame. Essas trocas são realizadas por Deus, com um objetivo: a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Por que ele usa essa planta, que é essa árvore chamada carvalho? Por conta da robustez e da profundidade de suas raízes. Carvalho simboliza força. Carvalho simboliza durabilidade. Deus não te chamou para ser frouxo.
Tá? Ei, Deus não te chamou para ser frouxo. Deus não te chamou para ser fraco. Deus te chamou para ser como um carvalho de justiça. Não quer dizer que você não vai enfrentar lutas, não quer dizer que você não vai enfrentar tempestades. Tudo isso vem para todos, mas você se manterá firme, porque você foi criado para ser durável, para ter durabilidade. Meu Deus, a nossa justiça deve, portanto, exercer essa força, esse anelo pela integridade, honestidade, imparcialidade, pelos direitos iguais, por uma sociedade mais justa. É papel da igreja. Uma igreja que não pensa em nível de sociedade não descobriu o seu propósito ainda. Meu irmão, precisamos falar sobre justiça, justiça social, sobre integridade, sobre governos justos. Precisamos falar e falar o que a Bíblia ensina a respeito disso. A igreja tem que acabar com esse preconceito de achar que a igreja não pode emitir alguma opinião sobre o governo. Quem disse que não? A Bíblia é cheia de exemplos de profetas que se levantavam diante de reis e falavam: assim diz o Senhor. Isso não tem a ver com vender púlpitos, com trocar votos por bancos, ou areia para construir seus templos. Precisamos resgatar o espírito do dono, porque a igreja tem dono, e clamar por integridade, e clamar por justiça, e clamar por uma sociedade mais justa. Isso sim. Agora começa comigo e com você. Comigo e com você. Porque a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. A injustiça num lugar qualquer é ameaça à justiça em todo lugar. Se você se acostuma com as pequenas injustiças, ela vai tomando conta. Daqui a pouco você... Sabe o que acontece? Está acontecendo hoje no país? A gente se acostumou com os jeitinhos. A gente se acostumou com as pequenas falcatruas. A gente se acostumou a alimentar um monte de situação, sabendo que é ilegal. Temos que nos arrepender por isso e clamar para que a igreja redescubra o seu propósito, redescubra a sua mensagem, redescubra o seu papel, porque o Espírito do dono está agindo, o Espírito do soberano está clamando, está chamando a igreja para uma responsabilidade. Carvalhos de justiça, não carvalhos de enfeites, não carvalhos para enfeitar no Natal, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. A sua troca chegou hoje. Óleo de alegria, em vez de espírito angustiado. Uma coroa na sua cabeça, em vez de ficar chorando um luto que não termina nunca. Chega. E Ele me ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para consolar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Quero orar com você agora, que precisa dessa troca hoje. Pastor, essa palavra é para mim. Eu não aguento mais choro, eu não aguento mais escravidão,
Eu não aguento mais luto. Eu não aguento mais depressão. Eu não aguento mais angústia. Coloca a sua mão aí. Levante, coloque sua mão no seu coração agora aí. Isso. Coloca a sua mão no seu coração aí. Em nome de Jesus agora. Hoje é o dia da troca. O Espírito do dono, o Espírito do soberano está vindo sobre você. O Espírito de Deus, o Espírito do vivo Deus está se manifestando agora na sua vida e fazendo a troca agora, removendo toda angústia, toda tristeza, toda depressão, isso, todo espírito de murmuração. Hoje é o dia da troca. Deus está agindo na tua casa. Um broto está surgindo. Um broto está surgindo. Se alegre nele. Se regozija nele. Oh, manto de alegria. Óleo de alegria. Mantos de louvor. Chega de ficar se lamentando. Chega de ficar murmurando. Porque você tem um dono. Não é a tua circunstância que é o teu dono. Não são os teus problemas que é o teu dono. Não é a tua dor que é o teu dono. É o Espírito do soberano Deus, Espírito do vivo Deus. Eu creio em Deus e na força do seu poder. Eu creio em Deus e que Ele despedaça as muralhas, Ele despedaça as algemas. Eu creio em Deus e Ele está agindo nessa hora. Em nome de Jesus, receba, 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 receba agora. Deus está trocando agora. Deus está agindo agora. Deus está curando agora. Deus está libertando agora. Em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo aí agora na sua casa. Receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ei, você aí que estava com essa cartela de remédio para tomar hoje à noite, não queria acordar mais. Você vai pegar essa cartela de remédio agora, jogar no vaso e dar descarga. Pega aí. Está na segunda gaveta da sua mesinha de cabeceira. Pega aí. Você estava esperando ter coragem para fazer isso. Deus fala: ei, não é a estação da morte, é a estação da vida. Um broto está surgindo na tua vida. Eu fui cego. Eu era cego, perdido, sem Deus, sem amor. Mas quando Ele envolveu, Ele estendeu a sua mão para mim. Ele está estendendo as suas mãos agora para você, na direção da sua casa. Está tocando no teu marido agora, tocando nos teus filhos agora, tocando na tua mente agora. Sem Jesus, aleluia. Um broto surgiu. Jesus, o Filho de Deus, o soberano, o dono de todas as coisas, o dono da minha vida, o dono da igreja. A igreja tem um dono. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. De paz. Ele encheu meu coração. Quando o Senhor está te tocando agora. Jesus me tocou. Livrou-me. Aleluia. Livrou-me. Ele me livrou, está te livrando agora. Livrou-me da escravidão.
Ele te livra agora. Eu não sou mais escravo. Ele te livra agora do medo, dos vícios. Do medo e do pecado, não sou mais escravo. Aleluia. Aleluia. Da violência, do mal. Aleluia. Eu não sou mais escravo. Aleluia. Não, não, não. Aleluia. Não, Receba. não. Receba essa libertação aí na tua casa. Jesus me libertou. Recebe. Receba a obra da cruz na tua casa aí, na tua vida agora. Em nome de Jesus. Eu era cego. Recebe. Recebe aí na tua vida agora. Hoje é o dia da mudança. Sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.